A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos também que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos estudando o quarto trimestre deste ano de 2025, lições comentadas pelo pastor Silas Queiroz. E nesse quarto trimestre, nós estamos estudando aí uma série de 13 lições que tem como assunto geral corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós já estudamos a lição de número 1, onde estudamos sobre o homem, corpo, alma e espírito. Foi uma lição uma lição introdutória, na verdade, desse trimestre, onde nós aprendemos, entendemos o ser humano, o homem, como um ser que é composto de 3 elementos distintos, que é o corpo, a alma e o espírito, mas que se complementam. O ser humano, ele é a junção desses 3 elementos. Nós falamos bastante sobre isso na lição passada, fazendo com que os nossos irmãos entendam de uma forma muito clara que o ser humano é uma complexidade muito grande e ele é a junção desses 3 elementos que são distintos, mas que formam o homem como um ser integral. A lição de hoje é uma lição muito interessante, porque nós vamos aprender sobre o corpo. Na verdade, nós temos 3 lições nesse trimestre que vão falar especificamente sobre o corpo. A lição número 2, número 3 e número 4 são 3 lições que nós vamos estudar em sequência, falando sobre o corpo. E por que essas lições são tão importantes? Porque nós precisamos entender, à luz da Bíblia, a razão que levou Deus a nos fazer com o corpo. E uma pergunta que a gente precisa responder nesse estudo em relação à lição de hoje, por que Deus criou o homem, criou o corpo do homem do pó da terra? A lição que nós vamos estudar hoje fala sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que Deus fez o homem do pó da terra? Por que Deus não fez o homem de ouro? Por que Deus não fez o homem de prata? Por que Deus não fez o homem de cobre, que seria um excelente condutor de energia, né? Energia elétrica? Por que Deus não fez o homem de algum tipo de material, do tipo assim, diamante? Não, Deus fez o homem do pó da terra. Por que será? Pode ter certeza que isso não foi por acaso. A lição que nós vamos estudar hoje fala sobre o corpo como a maravilhosa obra da criação de Deus. Por que a criação do corpo humano é tratada nessa lição como algo maravilhoso? Por que é tratado como uma maravilha da criação? Porque o homem foi feito de um material simples, um material que você encontra em qualquer lugar. O homem foi feito do pó da terra, um material comum. E Deus fez o homem desta forma. No entanto, Deus fez o homem desse jeito, e aí eu respondo aquela pergunta, por que foi feito do pó da terra? Deus fez o homem desse jeito porque o pó é uma coisa que não tem valor, o pó é uma coisa simples. Deus fez o homem do pó para que o homem seja humilde, para que ele não venha se ensoberbecer. Você imagina se o homem fosse feito de ouro? Você imagina se o homem fosse feito de diamante? Mas Deus fez da coisa mais simples da matéria, que é o pó da terra, do barro. Fez para que o homem não viesse se envaidecer, se orgulhar, se soberbecer.
Deus fez o homem do pó da terra para que o homem entenda o quanto ele é dependente de Deus, dependente do seu Criador. Deus fez o homem do pó da terra para que o homem entenda que o mais importante não é o que está do lado de fora, mas o que está dentro dele. Deus fez o homem do pó da terra para que o homem nunca tenha dúvida de que mais importante do que a sua casca, o seu estereótipo, é aquilo que ele carrega no seu interior, o fôlego de vida, alma vivente, um ser composto de alma e espírito. Portanto, entendemos por aqui a razão que levou Deus a fazer o homem do material mais comum e mais simples que existia e que existe nesta terra. No entanto, apesar do homem ter sido feito de um material tão comum, a criação do homem foi algo extraordinário. Eu diria que o corpo humano, por si só, ele já é um grande milagre. É um grande milagre. A criação do ser humano é um grande milagre. A própria ciência, ela já admite que os elementos que existem na Terra, os minerais, os elementos que existem na Terra são exatamente os elementos que existem no corpo humano. Hoje, a ciência já confirma que existe uma relação muito grande entre a Terra e o ser humano. Por quê? Porque os elementos que estão no corpo humano são os mesmos que você encontra na Terra. E aí fica muito claro que quando Deus fez o homem, Deus estava realizando ali um grande, um extraordinário milagre. Porque Deus fez uma coisa tão simples, tão comum deste mundo. Ele fez o ser que seria a coroa de toda a criação. Isso só engrandece a criação divina, ou seja, a ação divina para criar o homem, e só mostra também o quanto nós, nas mãos de Deus, somos um grande milagre. Então, nós estamos diante de uma lição muito interessante, que nos ajuda a entender o quanto também nós temos valor para o nosso Deus, o quanto nós somos valorosos para o Senhor. Tá certo? Há algumas coisas muito interessantes que eu vou passar para vocês aqui em relação ao corpo, como a maravilhosa obra da criação. E o que eu vou passar para vocês aqui, eu vou trazer para vocês algumas informações científicas, algumas curiosidades. Vou trazer para vocês também algumas explicações no campo da biologia, além do conhecimento que a gente já tem teológico. E o objetivo dessas informações que eu vou trazer aqui, que eu aconselho vocês também captarem, é para vocês entenderem o quanto o homem de fato é uma criação maravilhosa. O quanto o corpo humano já é algo maravilhoso criado por Deus. Por que o corpo humano é algo tão especial? Por que nós estamos tratando como algo maravilhoso? Eu vou mostrar para vocês aqui, com detalhes, com riqueza de detalhes, o que a própria ciência fala, o que a ciência descobriu e o que a ciência fala a respeito do homem, que só faz com que nós reconheçamos cada vez mais o cuidado de Deus na hora de criar o homem. Veja bem, olha o que eu quero passar para vocês aqui de interessante em relação ao homem. Eu tenho aqui um comentário que diz o seguinte: o corpo humano, ele possui 150 ossos e 500 músculos. O peso do sangue de um adulto é de 15 quilos. Só de sangue você tem 15 quilos. O coração humano bate 70 vezes por minuto e cada pulsação desloca 44 gramas de sangue.
Isso tudo acontece com você, comigo, enquanto nós estamos aqui conversando. E nesse caso aqui, esse deslocamento de 44 gramas de sangue, somadas por 24 horas, dá um total de 5.850 quilos diários. Toda a massa do sangue passa pelo coração em apenas 3 minutos. Você já pensou o que é isso? Os pulmões do homem contêm normalmente 5 litros de ar. O homem respira 1.200 vezes por hora. Coisa que você nem percebe, nem tem como contar, né? Gastando 306 litros de ar. O corpo humano possui 3 elementos, sendo 8 sólidos e 5 gasosos. Todos esses elementos você vai encontrar na Terra. Então temos aqui um homem pesando 76 quilos, vamos trabalhar com essa média de um homem pesando 76 quilos, ele é constituído de 44 quilos de oxigênio, 7 de hidrogênio, 173 gramas de azoto, 600 gramas de cloro, cloro, 100 gramas de enxofre, o suficiente para matar as pulgas de 3 cães de tamanho médio, 1.700 gramas de cálcio, 800 gramas de potássio, 50 gramas de ferro, o bastante para fazer 5 pregos travessais, e cal suficiente para pintar 20 metros quadrados de parede. Gente, isso aqui é fenomenal. Eu e você, nós temos cal suficiente para pintar 20 metros quadrados de parede. Elementos que estão na terra e que também está em você, está em mim. Vocês estão compreendendo? Nós temos ferro suficiente aqui, como eu acabei de ler aqui, para fazer 5 pregos travessais. Você já imaginou o que é isso? Os elementos da terra fazem parte do nosso corpo físico. Isso mostra a relação direta que há entre nós, o corpo, nosso corpo e a terra. Outras curiosidades interessantes, comprovadas cientificamente. O coração, ele bate mais de 100 mil vezes por dia. Esse coração seu. Você sabia que o coração, ele tem uma quantidade de batidas que é o tempo de vida dele, o tempo de existência dele, bate mais de 100 mil vezes por dia. O nariz identifica 50 mil cheiros diferentes. Gente, isso é extraordinário. O nosso nariz, ele tem o poder de identificar 50 mil cheiros diferentes. A língua é o mais forte músculo do ser humano. A língua é o músculo mais forte, mais resistente que nós temos. Imagina isso. Na boca há cerca de 50 milhões de bactérias. 50 milhões de bactérias. Você já imaginou o que é isso? Ainda tem gente por aí que beija a torta direito, né? Cerca de 60% a 70% do corpo humano é água. Entre 60% e 70% do corpo humano é pura água. Você não sabe que água é um mineral também. O corpo humano, ele é formado por células, tecidos, órgãos e sistemas. Agora eu vou trazer para vocês 10 sistemas no organismo do ser humano. Sistema digestório, respiratório, circulatório, sistema nervoso, sistema endócrino, da parte hormonal, sistema excretor, sistema reprodutor, sistema locomotor, sistema linfático e imunológico e, por último, sistema tegumentar, que trabalha o equilíbrio da nossa temperatura. Meus irmãos,
Todos esses sistemas, compostos com os seus órgãos, trabalham em plena harmonia dentro de mim, dentro de você. Em perfeita harmonia, cada um respeitando o seu espaço, cada sistema controlando os seus próprios órgãos. E esses órgãos trabalham em harmonia, ligados uns aos outros, respeitando as funções de cada um. Gente, isso é um milagre extraordinário da vida. Só Deus poderia ter feito uma máquina com um sistema tão perfeito. Nós estamos falando do corpo. Agora eu quero apresentar para vocês, sob o ponto de vista biológico, todo o funcionamento do nosso corpo. Então nós temos aqui, sob o ponto de vista biológico, primeiro, a complexidade e precisão. O nosso corpo ele funciona de uma forma complexa, temos vários sistemas que controlam órgãos e esses órgãos trabalham em uma harmonia precisa. O pulmão faz o papel dele enquanto o coração está fazendo o papel dele, o rim está fazendo o seu papel. Isso tudo está funcionando dentro de você de forma harmônica, sincronizada, sem que você nem perceba. Você não precisa ordenar que esses órgãos funcionem, que esses sistemas funcionem em você. Esses 10 sistemas que eu coloquei aqui, eles funcionam de forma involuntária e eles funcionam de forma perfeita, sincronizadas, de forma sincronizada. Outro ponto de vista biológico interessante aqui é a capacidade de autorreparo. Você já parou para analisar que o nosso corpo tem uma capacidade de se autorreparar? Você sofre um corte, abre-se um buraco na sua pele. Daqui a pouco, por si só, aquilo se fecha. Para de sangrar, daqui a pouco a pele fecha e a carne que foi ferida na parte interior se reconstitui. Você já parou para analisar que coisa extraordinária é isso? Quando você sofre algum tipo de lesão, quebrou uma perna, quebrou um braço, o que acontece com o seu osso? Ele só precisa estar junto novamente para que ele possa fazer a sua própria recuperação, a sua solda. Ele mesmo se solidifica, reconstitui a parte quebrada. E isso o corpo faz naturalmente, é o autorreparo do corpo. Gente, isso é uma coisa tremenda. Se você parar para analisar, o corpo humano é um milagre de Deus. Outra coisa a analisar aqui, muito interessante sobre o corpo humano, sob o ponto de vista biológico, nós estamos falando, é a capacidade dos sistemas funcionarem de forma integrada. Como eu falei, você tem o sangue que passa pelo coração, o coração bombeia para as veias bombeiam para as artérias, esse sangue, em questão de poucos segundos, eles vão até a planta dos pés e daqui a pouco sobe e vai até o cérebro, e o sangue leva nutrientes, o sangue leva oxigênio para o cérebro e o organismo ele vai funcionando de forma integrada. Outra coisa interessante a analisar sobre o ponto de vista biológico, o corpo humano, é a sensibilidade e percepção. Deus fez o homem com um corpo sensível, um corpo perceptível, um corpo que tem a capacidade de interagir com o mundo físico. Nós temos o nariz, que, já falei aqui, tem a capacidade de cheirar cerca de 50 mil tipos de cheiros diferentes. Nós temos o ouvido, com a capacidade de captar os sons, identificar os sons. Nós temos o paladar,
com a capacidade de identificar os sabores, os gostos. Nós temos o tato, que nos permite tocar na matéria, ter contato com a matéria. Nós temos também a visão que nos permite enxergar. Mas não é só enxergar, é enxergar e discernir o que estamos enxergando. Portanto, o ser humano é um corpo, uma máquina com um corpo perfeito, extraordinário. É quase que indescritível. Nós temos aqui uma outra complexidade sob o ponto de vista biológico muito interessante, que é a capacidade neurológica e emocional. Com a capacidade neurológica e emocional, o ser humano ele tem a capacidade de discernir, de criar, ele tem a capacidade de copiar, ele copia. O ser humano olhou para as aves e se inspirou nas aves para criar um avião. O ser humano olhou para animais e se inspirou nos animais para criar um carro. Eu estou falando num âmbito geral, né? Eu estou querendo dizer que o ser humano ele tem uma poderosa capacidade de criar e de copiar também aquilo que está na natureza. Isso também foi dado por Deus, essa capacidade mental, capacidade neurológica, capacidade de pensar, de criar. Esses dias eu estava vendo uma matéria em que cientistas chineses desenvolveram uma chuva artificial. Meu Deus, a que ponto que chegou o homem? A ponto de criar uma chuva. Criar chuva. O homem desenvolveu elementos químicos para levar para as nuvens com um avião, que já é uma outra criação extraordinária do ser humano, e desenvolver e produzir chuva. Meus irmãos, de fato, temos que concordar que a criação do homem é um milagre de Deus. O corpo humano, que envolve coração, rim, fígado, pulmão, cérebro para pensar, o corpo humano é de fato um extraordinário milagre, uma maravilha da criação de Deus. Sem dúvida nenhuma, não há algo criado por Deus tão extraordinário. Uma definição aqui, ainda quero passar para vocês, uma definição sobre o que é o corpo humano. O corpo humano é definido da seguinte forma: é um organismo altamente complexo, feito de um elemento simples da natureza, que é o pó da terra, o barro, mas, apesar dessa simplicidade, ele é uma coisa assim extraordinária. É algo que não se pode descrever na sua beleza, na sua perfeição. E Deus, eu já disse, ele fez o homem do pó da terra justamente para que o homem entenda que esse corpo maravilhoso, magnífico, extraordinário que Deus fez, sem o fôlego de vida não é nada. Apesar do homem ser uma criação belíssima e maravilhosa, o corpo do homem, apesar do corpo do homem ser uma complexidade extraordinária, uma grande beleza da criação, sem o fôlego de vida, sem alma e espírito, esse corpo não é nada. Em 3 dias entra no processo de putrefação e ele apodrece e ele se torna pó, como era no princípio. E ao pó, ele volta para o pó, para o lugar de origem, o corpo. Então, Deus fez o homem do pó da terra para que o homem entenda que ele é uma criação extraordinária. O corpo é uma criação extraordinária, mas sem o fôlego de vida, sem alma e espírito, esse corpo acaba perdendo completamente a sua importância, porque ele perde o principal, que é a vida, que é
a alma e o seu espírito que está no interior. Devemos compreender? Bom, vamos voltar aqui ao assunto da lição, depois desses comentários que eu fiz, que na verdade são curiosidades que eu fiz questão de trazer para vocês aqui, para que vocês compreendam de fato por que estamos estudando nesta lição o corpo como uma maravilha, uma coisa maravilhosa. Agora nós vamos entrar para dentro do texto bíblico. O texto áureo diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14, que também faz parte da leitura bíblica em classe. É um versículo muito interessante, porque neste versículo o salmista diz de uma forma muito clara, ele reconhece aqui nesse versículo que o ser humano, ele é, primeiro, criado por Deus. O ser humano não é fruto da evolução. O ser humano não é fruto do acaso. O ser humano existe porque foi Deus que fez. O ser humano, ele existe porque Deus o criou. E aqui nesse versículo, além do salmista deixar claro que o homem é uma criação de Deus, ele apresenta o homem como uma criação extraordinária, maravilhosa. O salmista reconhece aqui o agir de Deus, realizando, criando o homem com cuidado, com carinho. Na verdade, o salmista deixa bem claro aqui que Deus, ele valoriza cada ser humano feito por ele. Porque esse salmista aqui não é Adão que está falando aqui. Não é Adão que está escrevendo isso aqui. Mas ele está reconhecendo que, assim como Adão foi formado por Deus, assim como Deus teve muito carinho na hora de formar o corpo de Adão, e o salmista também está dizendo que Deus, quando o fez, Deus também o fez com muito carinho. Deus fez ele também com todo cuidado e atenção. Deus o tratou de uma forma especial. Esse salmista aqui é Davi. Davi, muito tempo depois de ter vivido Adão, ele está dizendo que Deus também o fez com muito carinho. Olha o que ele fala aqui: e eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Davi está dizendo aqui que ele não foi feito numa série, ou seja, coloca aí na forma 1000 homens para ser feito, coloca aí mais 1000 homens para ser feito aqui, coloca mais 500, coloca mais 2000, não. Deus não faz o ser humano desta forma. Deus não forma o ser humano desta forma. Deus conhece cada um de nós. Deus fez o ser humano incomparável, insubstituível e indivisível. Deus, ele nos conhece pelo nome. Ele nos conhece individualmente. Davi está admitindo aqui que quando Deus o fez, Deus, quando o formou, Deus o formou com o mesmo amor e mesmo carinho de que quando fez também Adão. Ele está aqui admitindo, reconhecendo que ele foi uma criação de Deus especial, como eu e você somos. Você é uma criatura especial de Deus. Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, o Senhor estava acompanhando a sua formação. Deus nos conhece individualmente. Você não é mais um na multidão. Deus conhece cada um na multidão. Deus te conhece individualmente. Deus fez um projeto, um plano para a sua vida. Deus escreveu o seu futuro. Deus escreveu a sua história.
Deus escreveu o que iria te conceder. É claro que tem muitas coisas que são condicionais às nossas decisões, mas o que eu quero que você entenda é que você não é João ninguém, você não é ninguém, você não é um ninguém, eu não sou ninguém. Quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor estava nos acompanhando, porque Ele nos conhece individualmente. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Bom, a nossa verdade prática diz: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A ciência vive tentando definir o ser humano. A ciência vive tentando descobrir as complexidades do ser humano. Mas se você quer saber o que é realmente o homem, se você quer saber quem é você verdadeiramente diante de Deus, basta você ler as Escrituras. Porque nas Escrituras você vai saber de uma forma muito clara que você é a imagem e semelhança de Deus. Já expliquei lá na lição passada o que é a imagem e semelhança de Deus. Você estudando as Escrituras vai saber que você é uma complexidade extraordinária criada por Deus, composta de corpo, alma e espírito. Você vai saber que você foi feito coroa da criação. Você foi feito para viver em intimidade com Deus, para viver em comunhão com Deus. Você foi feito para glorificar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. De forma que, se isso não está acontecendo, é porque você está distante de Deus. Mas Deus, sabendo que o homem um dia iria pecar, preparou uma salvação tão extraordinária também, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu como ser humano, morreu como homem por nós, para nos resgatar do pecado, nos dando a vida eterna. Então, se você quer saber o que é o homem, melhor do que você pesquisar com os cientistas, é você pesquisar na palavra, porque na palavra você vai entender o homem enquanto corpo, enquanto alma, enquanto espírito e, consequentemente, você vai conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você vai entender as suas limitações, as suas fraquezas, os seus erros, e vai também reconhecer em Jesus a solução para os seus pecados, a solução para os seus problemas, e vai encontrar em Jesus a vida eterna. Maravilha! Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmo 139, versículo 1 até o 4, versículo 13 até o versículo 18. O texto diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu o conheces. Pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Entreteceste-me significa o seguinte: entrelaçou, entranhou. Versículo 14: Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, olha que versículo lido, versículo 15, olha que versículo maravilhoso. Os meus ossos não te forem cobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quando ele era embrião, quando ainda não havia corpo definido, apenas o embrião, o salmista está dizendo aqui que o Senhor já tinha visto ele. Na sequência diz: no teu livro todas estas coisas foram escritas. Deus escreveu a história, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles.
se os contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. O salmista, no Salmo 139, ele está falando da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Ele fala que Deus está presente em todo lugar, que Deus tem a ciência de todas as coisas, que Deus tem o conhecimento de tudo. Mas nesses versículos que nós lemos aqui, nós observamos o salmista, Davi, dizendo que Deus, ele estava presente até na ocasião da sua concepção. Quando Davi foi concebido, quando Davi começou a ser gerado no ventre da sua mãe, ainda com o seu corpo informe, ou seja, ainda no sistema embrionário, quando ele ainda não tinha os seus ossos formados, o Senhor estava lá lhe acompanhando. Ele fala aqui que o Senhor escreveu, isso aqui é lindo, o Senhor escreveu a história. Olha o que diz o versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Registrou, Deus registrou. O que esses versículos aqui nos revela, pastor? Esses versículos nos revelam o quanto nós somos importantes para Deus. Você que está aí se sentindo inútil, se sentindo um ninguém, você que está aí se sentindo abandonado, você não tem ideia do quanto Deus te valoriza. Você não tem ideia do quanto Jesus te ama. Ainda que você pense que você está sozinho, que ninguém se importa por você, quero te dizer que Jesus, ele conhece você desde a sua concepção. Desde quando você foi concebido, Deus acompanha a sua trajetória. Ele acompanhou você quando ainda era um embrião, quando você ainda era um feto. Ele acompanhou você quando você nasceu e continua acompanhando você porque você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Você é criatura de Deus e você é amado do Senhor. Bom, eu quero fazer aqui um comentário com vocês também o comentário do comentário, né, da nossa lição, porque o comentário da nossa lição traz, na verdade, comentários sobre esses versículos da leitura bíblica em classe, né? O nosso comentarista dividiu a lição aqui em 3 partes. No primeiro tópico nós temos a maravilhosa obra de Deus. Então ele coloca aqui no primeiro subtópico que nós somos do pó da terra. Ele diz assim, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adama, uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células. Você já parou para pensar nisso? 37 trilhões de células existem dentro do seu corpo. E Deus conhece cada uma dessas células. Tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais que Deus criou no universo. Então, Deus pegou o pó da terra, o barro, formou desse barro o corpo do ser humano, soprou nas narinas e esse corpo ganhou vida. Esse boneco feito do barro, do pó da terra, ganhou vida, porque passou a ter alma vivente. Bom, o segundo subtópico fala sobre Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, e em corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Em relação
Como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as Escrituras mostram que, assim como a formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Aí o Salmo 139, que nós já lemos, fala sobre isso, e Jeremias capítulo 1, versículo 5, lá Deus fala para Jeremias que Deus o conhecia, né? Deus fala que o conhecia Jeremias desde o ventre da sua mãe. Bom, nós aprendemos aqui que Deus é o autor da vida do homem. Qualquer homem, todos os homens, só tem vida porque Deus concedeu o fôlego de vida. Deus concedeu vida. No terceiro subtópico diz aqui a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. É importante vocês notarem também, aqui no segundo subtópico, fala sobre a criação da mulher, né? Deus fez o homem do pó da terra, certo? Maravilha. Por que Deus não fez a mulher do pó também? Por que Deus não pegou um barro e fez a mulher do barro igual fez o homem? Por que Deus colocou um sono profundo em Adão e tirou de Adão uma costela para dessa costela fazer uma mulher? Por que Deus fez assim? Deus fez assim justamente para que a mulher não fosse um ser desvinculado, independente do homem. Deus queria fazer para o homem uma ajudadora, uma adjuntora e alguém que tivesse uma ligação profunda com o homem. Deus quis, né, fazer um ser que fosse ajudadora do homem e que tivesse uma ligação direta. Por isso, Deus não fez a mulher do pó da terra, porque certamente a mulher seria totalmente independente do homem. E essa não era a ideia de Deus. A ideia de Deus era fazer com que a mulher fosse ajudadora, companheira. Deus não fez a mulher dos pés do homem para não ser pisada pelo homem. Deus não fez a mulher de parte da cabeça do homem para que ela não esteja acima do homem. Fez a mulher da costela, que fica próxima ao coração, que fica no centro do corpo humano, com a intenção de fazer da mulher uma companheira, uma ajudadora, alguém que servisse de conselheira para o homem, alguém que servisse de companheira para o homem. Por isso Deus fez a mulher de Adão, da própria costela de Adão. E a gente encontra essa confirmação clara quando o próprio Adão diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso mostra o nível de ligação que o próprio Adão reconheceu que existia entre ele e a mulher, a identificação. Correto? Deu para compreender? Bom, na lição de número 2, nós temos aqui o corpo e a glória de Deus. Número 1, o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina da formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. O tecelão é aquele que trabalha tecendo, né? Tecendo o tecido. E Deus, ele é apresentado aqui no livro, no Salmo 139, de uma forma poética. Davi apresenta Deus como aquele que teve um carinho especial, como alguém que trabalhou o tecido com as próprias mãos, justamente para fazer o homem se tornar, de fato, a obra-prima de toda a criação. No segundo subtópico aqui nós temos entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina da formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida
e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo, e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Então nós temos aí, as pesquisas, as teorias levantadas que traz a hipótese de que o homem veio do macaco, fruto da evolução. Outros dizem que o homem se tornou uma evolução de outros seres, do porco, e outros animais, outras coisas. Na verdade, essas teorias que são levantadas são teorias levantadas por pessoas que não creem em Deus, que duvidam de Deus, da existência de Deus e da capacidade de Deus de criar o homem. Mas nós cristãos, que lemos a Bíblia e cremos na Bíblia como a inerrante, infalível palavra de Deus, nós descansamos na convicção que a Bíblia nos traz de que somos criaturas, feituras de Deus, e mais, somos feitos para a glória de Deus. Na verdade, o nascimento de um ser humano já é para a glória de Deus. A existência do ser humano glorifica o nome do Senhor. Terceiro subtópico, nós temos o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo espalham ideias de que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Nós vivemos num mundo onde existe hoje esses extremos. Nós temos uma corrente de pensamentos que considera o corpo algo mal, ruim, e temos correntes que supervaloriza o corpo, cultua o corpo. Nós, na verdade, devemos ter um equilíbrio nessa questão. Para nós, o corpo, ele sofreu as consequências do pecado, mas o corpo é uma criação extraordinária de Deus, que está comprometido pelo pecado que entrou no mundo. Mas o corpo é uma criação extraordinária do Senhor. E temos também a compreensão de que devemos cuidar do corpo, devemos zelar pelo corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Mas nós não devemos cultuar o corpo. Nós não devemos cultuar o corpo. Devemos valorizar, devemos considerar, devemos cuidar do corpo, entendendo que o corpo é uma dádiva, é um presente, é uma bênção de Deus, mas precisamos ter cuidado para não transformar o corpo em um objeto de culto, que é o que acontece também. Muitas pessoas acabam transformando o corpo em objeto de culto. O corpo não deve ser cultuado, o corpo deve ser cuidado, entendendo que ele é uma bênção dada por Deus a nós. O corpo é templo do Espírito Santo de Deus em nós. Tá certo? Bom, nós vamos agora caminhando para o último tópico da lição. O terceiro tópico fala sobre o corpo e a coletividade. Primeiro subtópico, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. No segundo subtópico, nós temos aqui a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva da vida congregacional.
Aí temos Hebreus 10, versículo 24 e 25, que diz que nós devemos congregar, não deixar a nossa congregação como é costume de alguns. E no terceiro tópico nós temos a questão da tecnologia e culto. Eu vou resumir aqui esse tópico da seguinte forma. Esse tópico aqui nos adverte sobre a importância. Nós precisamos entender que o corpo foi dado a nós para que nós possamos nos relacionar. O corpo foi dado a nós para que nós venhamos nos relacionar. Nós precisamos do abraço, precisamos do olho no olho, precisamos do contato de pele com pele. Nós precisamos estar juntos, viver em sociedade. E tudo isso só é possível por causa do corpo. Deus nos deu o corpo para que nós venhamos nos relacionar. E através desse relacionamento corporal, físico, através do contato físico, nós trocamos afetos, trocamos carinhos, expressões de amor, e assim nós proporcionamos felicidade aos nossos irmãos e amigos que estão em torno de nós, ao nosso cônjuge, quando no caso aqui estamos falando de vida conjugal, e fazendo isso, proporcionando felicidade aos outros, também nós recebemos e vivemos também momentos de felicidade. Então, o corpo foi dado por Deus para que o ser humano possa desenvolver relações humanas, relações afetivas. E isso é importante até mesmo na questão do culto. O culto, ele deve ser realizado na igreja, com a reunião de todo o povo, fisicamente, todo mundo no mesmo espaço. Por quê? Porque isso faz parte da comunhão. Isso é comunhão. Isso é você viver em comunhão. A Bíblia fala da necessidade de nós vivermos em comunhão. Nós vivemos interagindo uns com os outros. E isso é possível porque nós temos o corpo físico que nos permite interagir uns com os outros. Portanto, a importância do corpo está até mesmo nisso, na necessidade que nós temos de interagir, de viver em comunhão, de compartilhar momentos, compartilhar emoções com o nosso próximo, e isso acontece na convivência dentro da família e deve acontecer também dentro da igreja, no culto, quando nós nos reunimos e ali somos um só corpo, unidos para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então eu dei aqui um resumo para mostrar para vocês que o corpo ele tem a sua importância até mesmo na questão do relacionamento familiar, relacionamento congregacional na igreja também, porque nós fomos feitos por Deus com essa capacidade. E também com essa necessidade. Deus não fez o ser humano para ser antissocial, Deus fez o ser humano para viver em sociedade. A tecnologia, que é tão importante para nós hoje, ela é de fato importante, mas ela nunca vai substituir calor humano, abraço, toque, pele com pele. Nunca a tecnologia vai substituir isso. Essa é uma bênção que Deus proporciona para nós através do corpo. Que sejamos sábios e façamos isso para a glória do nome do Senhor. Bom, meus irmãos, estou encerrando por aqui hoje. Hoje eu não coloquei aqui os abraços dos irmãos que interagiram comigo no vídeo passado, mas eu prometo aos irmãos que no próximo vídeo vou deixar os abraços de todos que interagiram comigo, mandaram mensagens, comentários no estudo passado e nesse estudo também. Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente aula nessa próxima lição aqui, no próximo domingo, dia 12 de outubro. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.